um coração quebrantado. Este salmo é muito conhecido de todos nós, da maioria que lê a Bíblia, que conhece um pouquinho da Bíblia, sabe que este salmo é um salmo de Davi, quando Davi havia pecado contra Deus, naquele caso lá, não foi um pecadinho comum, né, porque a Bíblia diz que Davi adulterou com a mulher chamada Betseba, adulterou, era mulher de um soldado valoroso de Davi. Ele adulterou com aquela mulher acabou engravidando. Davi então chama o marido daquela mulher para vir para sua casa. Ele esperava, senão ele vai dormir com a esposa, e aí depois fica como o filho é dele. Mas aquele homem era tão fiel que ele falou, não posso ir para minha casa, dormir com a minha mulher, enquanto os meus colegas estão lá na guerra, né? Lutando lá por mim, não. E ele não foi para casa. Então Davi fez uma carta e entregou para aquele homem, selada, e falou assim, entrega para o comandante Joabe. E aquele homem, ele leva a carta, né? O esposo daquela mulher, leva aquela carta selada, ele entrega para o comandante Joabe. E quando o comandante Joabe abre aquela carta, estava escrito assim, olha, quando chegar aí Urias, chegar aí, coloca ele na frente da batalha, e quando vier o inimigo, foge todo mundo e deixa ele morrer sozinho. Em outras palavras, foi mais ou menos isso. Ou seja, ele armou para que Urias morresse. Então, ele adultera, ele tenta encobrir o seu pecado, e aí ele não consegue, não estava conseguindo, então ele dá um jeito de matar o marido daquela mulher, e aí ele vai e toma aquela mulher para ele como esposa, mais uma esposa, e a vida seguiu, né? E às vezes, meu querido, o pecado, às vezes, na vida de algumas pessoas, às vezes, passa por este mesmo ciclo. A pessoa se envolve com o pecado e a pessoa consegue dar um jeitinho e resolver o problema ali, né? Aparentemente. E a pessoa esquece, meu irmão, que todo pecado tem consequência. A fatura sempre chega, é igual o cartão de crédito, meu irmão, vai chegar a fatura uma hora. E o Davi segue a sua vida, ele esquece dessas coisas, ele pensa, não, está resolvido, Urias morreu, agora eu não estou nem cometendo pecado nenhum, porque ela é viúva, eu posso casar com ela. Mas um dia, meu irmão, a fatura chegou para Davi, Deus repreende a Davi, através do profeta Natan. Natan vai lá e conta a historinha bonitinha para Davi, fala que alguém tinha muitas ovelhas, mas ele resolveu pegar a única ovelhinha que o vizinho dele tinha, e matar aquela ovelhinha e oferecer para as visitas que tinham chegado na casa. E aí quando Davi escuta essa história, ele fala assim, esse homem tem que morrer. E aí o profeta Natan fala assim, você é este homem, Davi. Você é este homem. Você poderia ter qualquer mulher que você quisesse, Davi, mas você tinha que ir lá e pegar a mulher do Urias, que era a única mulher que ele tinha. E aí, meu irmão, quando nós somos confrontados pelo nosso pecado, nós temos duas opções. Nós podemos arrumar uma desculpa para o nosso pecado, nós podemos colocar a culpa numa outra pessoa, nós podemos falar assim, não, eu pequei, mas porque alguém me obrigou a pecar. Davi podia ter falado, não, eu pequei porque a mulher também não vigiou, ela foi tomar banho lá à minha vista. Então, quando nós somos confrontados com o nosso pecado, nós temos duas atitudes a fazer. Ou a gente arruma uma desculpa para o pecado, o nosso pecado, ou a gente encobre aquilo e fala assim, não foi tão grave nada o que eu fiz. Ou a gente quebranta o coração diante de Deus e faz como Davi fez quando ele foi confrontado. Ele falou assim, pequei contra o Senhor. Ou seja, ele reconheceu que ele havia pecado.
pecado contra Deus. Ele reconheceu, não, realmente eu pequei contra o Senhor. E quando, irmãos, nós reconhecemos os nossos erros, quando nós reconhecemos o nosso pecado, com o coração aberto, sinceramente, meu irmão, Deus perdoa os nossos pecados, restaura a nossa comunhão com Ele novamente. Quando há um arrependimento sincero, quando há atitudes nossas de arrependimento, porque arrependimento, meu irmão, não é apenas um sentimento no nosso coração. Arrependimento não é só, oh Deus, eu estou triste porque eu pequei. Beleza, pecou. Mas o que você vai fazer a partir de agora que você sabe que pecou contra Deus? Arrependimento, meu irmão, não é apenas um sentimento. Arrependimento é você estar andando numa direção e você resolver voltar. Não, eu estou no caminho errado, estou na direção errada, esse caminho vai me levar para o buraco, vai me levar para o inferno, então eu não vou seguir, eu vou voltar, vou dar meia volta, minha vida vai mudar a partir de agora. Isso é arrependimento. E aí Davi se arrepende diante de Deus, e ele faz essa oração aqui que ficou registrada no Salmo 51. E Davi, ele clama pelo perdão de Deus, no versículo 1 e 2. Ele vai clamar pelo perdão, pela purificação. Ele vai falar: Deus, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, compadece-te de mim, ó Deus. Ele clama a Deus pelo perdão, pela purificação. Me perdoa, Deus, purifica o meu coração diante do Senhor. Davi, ele não se justifica, mas ele reconhece o seu pecado. Ele não dá desculpa para Deus, mas ele reconhece: olha, eu pequei, contra o Senhor somente eu pequei. E aí Davi ora para que Deus dê para ele um novo coração. Estou dando um resumo, depois eu vou voltar lá de novo. Você vai sair daqui entendendo tudo do Salmo 51. Ele ora para que Deus dê a ele um outro coração. No versículo 10 vai falar: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse coração meu do jeito que está, não dá, não tem como, Deus. Esse coração meu está muito contaminado, então me dá um coração puro. Davi, ele ora no versículo 11 dizendo: não retires de mim o teu espírito, ó Deus. Isso aqui é polêmico, né? Depois de um ano no pecado, que ele tinha pecado, tentou dar um jeitinho no seu pecado, e aí ele ainda faz essa oração. Davi, ele achava que o Espírito de Deus ainda estava na vida dele, ou realmente talvez estava nele ainda. Ele fala assim: não retires de mim o teu Espírito, ó Deus. Restitui a alegria da minha salvação, restitui a alegria, porque a alegria eu perdi, Deus, a alegria da salvação. E aí Davi descobre, aí que eu vou entrar na mensagem. Davi descobre, nesta oração, meu irmão, quantas vezes eu estou orando, e na oração, eu descubro alguma coisa que eu não sabia antes. Na oração, Deus coloca no meu coração alguma coisa que eu não sabia antes. Às vezes você faz uma oração usando palavras, termos que você nem conhecia antes. E quando Davi está orando aqui, ele descobre o segredo para agradar a Deus. Ele descobre os segredos, podemos dizer assim, para ser perdoado por Deus, para voltar à comunhão com Deus. Quando Davi está orando, ele descobre, meu irmão, no versículo 16, 17, ele diz assim, ele vai orando, e ele vai falar assim: pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu daria sacrifício para o Senhor.
Ele começou porque era normal, irmãos, no Antigo Testamento, as pessoas achavam assim, não, eu pequei, eu vou lá e sacrifico um animal para Deus, e derramo o sangue daquele animal, lá como diz lá na lei, o sacerdote me abençoa, e eu estou perdoado, pronto, acabou. Isso era o normal. Era o normal, pequei, olha, eu pequei. Eu trouxe aqui, hoje o Pedro falou alguma coisa ali, ele queria falar do bode expiatório, né? Tinha o bode expiatório e o bode emissário. Então eles sacrificavam um bode ali, e o outro bode, eles impunham as mãos sobre a cabeça do bode, tinha isso aí no Antigo Testamento, e enviava ele para o deserto, como assim, ó, os pecados meus estão sobre esse bode. Aquele bode ficava perdido para o deserto. Era o bode emissário, levava o pecado das pessoas. Tinha essas coisas no Antigo Testamento. Tinha um sacrifício que a pessoa sacrificava um boi, uma ovelha, ou até uma rolinha, se a pessoa não tivesse condições. Então era normal, meu irmão, as pessoas pecavam e ofereciam um sacrifício para Deus. Só que Davi teve uma revelação aqui, meu irmão, para aquele tempo, era uma revelação profunda. Davi teve uma revelação aqui, e ele fala assim, olha, o Senhor não te compraz em sacrifício. Se sacrifício de animais resolvesse, eu daria ao Senhor agora sacrifício de animais. Mas o Senhor não se compraz, não comprazes em sacrifício. O Senhor não te agradas de holocausto. Davi estava tendo uma revelação ali, meu irmão, à frente da época dele, estava tendo uma revelação da graça de Deus, do tempo que a gente está vivendo agora. Ele está falando assim, se o Senhor se agradasse de holocausto, mas o Senhor não se agrada de holocausto. Davi já estava percebendo que aquele negócio de sacrificar boi, sacrificar ovelha, sacrificar pombinha diante de Deus, aquilo ali não estava agradando a Deus mais. E ele fala assim, sacrifícios agradáveis a Deus, era naquele tempo, meu irmão, e continua sendo hoje, o sacrifício que agrada a Deus, é um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. E Davi diz assim, não desprezarás, ó Deus. O sacrifício que agrada a Deus, meu irmão, é um coração quebrantado, é um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. É um coração quebrantado diante de Deus que agrada a Deus, meu irmão. Não adianta você pecar e fazer sacrifício. Não adianta você pecar e fazer sacrilégio. Ah, hoje eu vou sofrer, eu vou jejuar até 5 horas da tarde para Deus perdoar meu pecado. Se o seu coração não estiver contrito, se você não tiver um quebrantamento de coração, um arrependimento sincero, meu irmão, não vale nada para Deus. Não adianta ler a Bíblia. Ah, eu vou ler a Bíblia. Eu já fiz isso na ignorância, já falei com os irmãos. Foi bom para mim que eu aprendi da Bíblia, mas eu já falei que um dia eu cometi um pecado, eu falei assim, oh Deus, vou terminar de ler o livro de Jó de joelho, né? Fiquei até de madrugada lendo o livro de Jó de joelho, né? Mas esse é o sacrifício que Deus quer. Ah, eu vou subir no monte 7 sexta-feira por causa do meu pecado. Mas se você não tiver arrependimento sincero no coração, coração quebrantado e contrito, não adianta, não vale nada para Deus, meu irmão. Davi entendeu isso. Lá no Antigo Testamento ele entendeu isso. Ele entendeu que Deus não estava agradando daqueles sacrifícios, que não mudava, o coração não mudava, não tinha arrependimento, mas a pessoa estava sacrificando para Deus. Então, meu irmão, ainda hoje, principalmente hoje, na nova aliança, né? Na nova aliança que foi feita ali no sangue de Jesus, que nós falamos aqui hoje. Deus olha, meu irmão, é para o seu coração. Quebrantamento do seu coração. Deus não olha para as suas atitudes, para os seus esforços. Deus olha para o coração nosso, meu irmão. É isso que Deus olha. O que é um coração quebrantado? Nós vamos ver aqui no texto. O que é um coração quebrantado, contrito, compungido diante de Deus?
Tem um texto lá em Atos 2, me parece que 47 ou alguma coisa assim, quando Pedro está pregando, depois do Pentecoste ali, Pedro está pregando, e a Bíblia usa esse mesmo nome aqui, olha. A Bíblia diz assim, ele está pregando, falando assim, aquele Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E aí a Bíblia diz assim, compungiu-se-lhes o coração daquelas pessoas que estavam ouvindo Pedro. E eles falam assim, que faremos, irmãos? E aí Pedro fala assim, ó, arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aquilo ali é quebrantamento, é arrependimento. Pedro viu que eles estavam dispostos a mudar as suas atitudes, né? Compungiu-se-lhes os corações e eles diziam, o que nós vamos fazer? E é assim, meu irmão, quando você tem um coração quebrantado, né, você vai procurar saber o que eu preciso fazer, o que Deus quer da minha vida, o que eu preciso fazer com a minha vida para me ser agradável a Deus, o que Deus quer de mim. É isso que aqueles homens estavam falando ali. O que Deus quer de nós, o que Deus quer de mim, o que é um coração quebrantado e contrito? Segundo o Salmo 51, é um coração que reconhece a gravidade do pecado. Um coração quebrantado e contrito é um coração que reconhece a gravidade do pecado. Tem gente, irmãos, que não reconhece mais a gravidade do pecado. O versículo 2 a 5, vou ler bem rapidamente, diz assim, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Quanto a pessoa, meu irmão, não confessa o seu pecado, quando a pessoa não se conserta com Deus, o pecado vai estar sempre diante daquela pessoa. Aonde a pessoa vai, meu irmão, o pecado vai estar com ele. Não adianta mudar de casa, não adianta mudar de família, não adianta mudar de igreja, porque aonde essa pessoa for, o pecado vai estar sempre diante dela. Davi, ele sofreu com aquele pecado, meu irmão. Não pensa que Davi vivia uma vida feliz no pecado. Não vivia uma vida feliz no pecado. Ninguém vive uma vida de felicidade no pecado. Tenta enganar as pessoas. Ah, pastor, estou bem, pastor, estou tão feliz. Para mentira. Mentira, meu irmão. Porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem, e a gente não encontra satisfação em mais nada nessa vida, meu irmão, a não ser em Deus. Fora de Deus a pessoa pode ter momentos de alegria, mas felicidade verdadeira, meu irmão, é só em Deus. E se a pessoa está vivendo uma vida de pecado, meu irmão, ela está separada de Deus, não tem como ser feliz, né? Um coração quebrantado reconhece a gravidade do pecado. Reconhece, Davi reconhecia. E ele falava, purifica-me como isopo, ficarei limpo. Lava-me, ficarei mais alto que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Davi está dizendo aqui que viver uma vida de pecado, meu irmão, é como ter os ossos esmagados por Deus. E muitas vezes é assim mesmo, né? É como ter os ossos esmagados. Então quem tem um coração quebrantado, meu irmão, reconhece a gravidade do pecado. O pecado ofende a Deus. O pecado ofende o próprio pecador. A própria pessoa que vive em pecado, meu irmão, ela vive em tormento. Ela não vive, como eu já disse, ela não vive uma vida de felicidade, de verdade, não. A pessoa vive em tormento. E traz muitos males para si. A pessoa trabalha, como diz lá em Ageu, no capítulo 1. Ela trabalha como se colocasse o dinheiro num saquetel furado. Vai embora. Ela vive assim, meu irmão.
Quem não reconhece a gravidade do pecado, a pessoa não reconhece que esse pecado está ofendendo a Deus, está ofendendo a ele próprio, está prejudicando a ele próprio. Tem gente, meu irmão, que o pecado dele nem está perturbando os outros, mas está perturbando ele mesmo, não é? E o pecado ofende principalmente as pessoas que nós amamos. Se você olhar para a vida de Davi, para o resultado daquele pecado na vida dele, está lá em 2 Samuel capítulo 11 em diante, você vai ver o quanto a família de Davi sofreu por causa do pecado de Davi. Então, o nosso pecado ofende a Deus, ofende a nós mesmos e ofende as pessoas que nos amam. Quem te ama, meu irmão, quando você está fora do propósito, da vontade de Deus, quando está vivendo uma vida de pecado, a pessoa que está do seu lado também sofre. Como sofre, irmãos? Quem está do lado de alguém que às vezes está envolvido em algum pecado na sua vida. Então, um coração quebrantado é um coração que reconhece a gravidade do pecado. Um coração quebrantado reconhece que precisa de uma mudança e que não pode viver sem a presença de Deus mais na sua vida. Foi isso que Davi reconheceu quando ele fala assim, ele está reconhecendo que ele precisa de uma mudança. Coração quebrantado reconhece que precisa de uma mudança. Ele fala assim, Deus, me dá um novo coração, Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse coração que não está dando mais, Deus, não dá mais para te agradar com esse coração sujo. Cria em mim um coração puro. Ele está falando assim, Deus, eu preciso de uma mudança. Um coração quebrantado, meu irmão, é aquele coração que reconhece que precisa de uma mudança. E quem tem um coração quebrantado, meu irmão, ainda que você esteja servindo a Deus, ainda que você não está vivendo uma vida de pecado, mas se você tem um coração quebrantado, você está constantemente querendo uma mudança na sua vida. Você está sempre querendo mudar para melhor, está sempre querendo crescer na presença de Deus. Um coração quebrantado, meu irmão, nos leva a ficar inconformado com a situação que a gente está vivendo muitas vezes. Coração quebrantado quer mais de Deus. Coração quebrantado é igual o coração de Moisés, que já tinha visto tanta coisa, ele falou, mas agora eu quero ver a sua glória, Senhor. Ele quer mais de Deus sempre, meu irmão. Coração quebrantado, ele não aceita viver sem a presença de Deus. Ele não aceita viver uma vida comum, um coração quebrantado, não aceita entrar no culto e não sentir a presença de Deus. O coração quebrantado não aceita vir numa vigília de oração e parece que a sua oração não está subindo nem do teto. Não, meu querido, o coração quebrantado, ele está querendo a presença de Deus. É isso que Davi está falando aqui, olha, não me repulses da tua presença, Deus. Não me expulse da tua presença. Não me expulse da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Aí é a parte polêmica que eu falei, porque as pessoas discutem isso aqui a vida inteira. Ah, mas como que Davi, depois de um ano em pecado, porque o filho já tinha nascido, e aí o filho tinha morrido, e aí ele é confrontado pelo profeta. Um ano que ele está em pecado. E ele está falando assim, não retires de mim o teu Espírito, ó Deus. Mas o importante aqui, meu irmão, não é a polêmica. O importante aqui é você entender. Se você tem um coração quebrantado, é você compreender que você não pode viver sem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Davi falou, não, Deus, não retire de mim o teu Espírito, Deus. Eu não posso viver sem a presença do Senhor. Eu não posso viver sem a presença do teu Santo Espírito na minha vida. Coração quebrantado, meu irmão, não aceita viver uma vida sem a presença de Deus. Um coração quebrantado, ele quer, ele deseja, ele almeja para si, ele almeja e quer a presença de Deus na sua vida, todos os dias da sua vida. Coração quebrantado, ele quer se alegrar na presença de Deus. Ele fala assim, restitui-me a alegria da tua salvação, Deus, restitui. Devolve, porque essa alegria eu perdi. Tem muita gente, meu irmão,
Talvez você não tenha perdido a sua salvação. Mas quem sabe você perdeu a alegria da tua salvação. Aquela alegria que você tinha de servir a Deus. Quem sabe você perdeu essa alegria ao longo da sua caminhada com Deus. Davi estava orando dizendo assim: Deus, me devolve. Essa aí ele sabia que ele tinha perdido. E você sabe quando você perdeu a alegria da sua salvação, a alegria de servir a Deus. Você sabe, meu irmão, quando você perde. E aí as pessoas culpam o ministério de louvor. Ah, não estou sentindo alegria. Ah, estou indo na igreja, o culto está frio demais. Ah, o pastor está pregando, eu não estou sentindo nada. Às vezes o problema não é o ministério de louvor. Às vezes o problema não é o pastor, o problema não é quem está pregando, o problema não é a igreja, o problema não é quem senta do seu lado, mas o problema está aí dentro de você, meu querido. Talvez você perdeu a alegria da sua salvação. Só você que sabe responder. Se você perdeu a alegria da sua salvação, você perdeu a alegria de servir a Deus. Davi está falando assim, ó: restitui para mim, Deus. Restitui a alegria da tua salvação. Ele não fala de restituição de bens materiais, não, a alegria da salvação. Eu preciso, eu sei que eu perdi, Deus. Eu sei que eu não tenho, você sabe também, meu irmão, quando você perde. Eu sei que não tem mais aquela alegria, eu tenho saudade daquela alegria, mas não tem mais essa alegria. Ele fala: restitui a alegria da minha salvação, Deus. E para encerrar, irmãos, terceiro lugar, o coração quebrantado reconhece, um olho na água e outro na palavra aqui, reconhece que o perdão e a purificação que ele estava buscando, ele reconhece que o perdão, a purificação, a bênção, a alegria, a presença do Espírito Santo, tudo aquilo que ele está reconhecendo que precisa, ele reconhece que tudo isso, irmãos, tudo da vida cristã, tudo que é bênção da vida cristã, o perdão, a salvação, a alegria, a presença do Espírito, tudo isso, meu irmão, quem é quebrantado reconhece que tudo isso, meu irmão, é baseado na misericórdia e bondade de Deus e não nos nossos próprios méritos. Davi reconhece isso. Ó Deus, ele começa o salmo dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Irmãos, a coisa que Deus mais agrada é quando você chega diante dele, meu irmão, falando: Deus, se depender de mim, eu estou morto. Se depender da minha justiça própria, se depender dos meus méritos, Jesus, eu estou condenado ao inferno. Então, Deus, Davi está falando: compadece de mim segundo a tua benignidade. É como se ele estivesse dizendo: ó Deus, o Senhor sabe, conhece que eu não valho nada. O Senhor sabe, conhece os meus pecados. Eu pequei realmente contra o Senhor. Eu não tenho nenhum mérito, mas segundo a tua benignidade, por causa da multidão da sua misericórdia, compadece-te de mim, ó Deus. Não tem nada a ver, meu irmão, com o que você faz. Tem a ver com aquilo que Jesus já fez lá na cruz do Calvário, por causa dos seus pecados. Não é um sacrifício que você faz. Isso não é graça barata não, meu irmão. Isso é a multidão da misericórdia de Deus. É a grande bondade de Deus. É o grande amor de Deus. Se você tivesse vindo hoje na escola dominical, perdeu, viu, meu irmão? Pedro leu João 3,16.
pegou a Bíblia lá de Gênesis e foi mostrando tudo que Deus fez, levantando profetas em todas as épocas, de todos os reis, toda a história de Israel, Deus levantando profetas, meu irmão. Tudo isso, você sabe o que? É o amor de Deus, meu irmão, que move céu e move terra por você, move qualquer coisa por você, meu irmão. Não tem nada a ver com o seu sacrifício, é com o sacrifício dele lá na cruz do Calvário. Como Davi entendeu isso, meu irmão? Como Davi entendeu? Deus, eu sei que o Senhor não está agradando de sacrifício. Mas era o normal, meu irmão, da época. As pessoas achavam que Deus se agradava de sacrifício. E Davi falou, se o Senhor se agradasse de sacrifício, eu daria sacrifício ao Senhor. E é muito mais fácil, né, meu irmão? Muito mais fácil você matar um boi, matar um cordeiro, abrir a sua conta no banco e dar uma grande oferta. Mas não é isso que Deus está atrás, não, meu irmão. Deus está atrás é do seu coração quebrantado e contrito diante dele, arrependido diante dele, um coração que reconhece, ó Deus, não tem nada a ver comigo, tem a ver com aquilo que o Senhor fez. Não tem nada a ver com a minha bondade, tem a ver com a bondade do Senhor. Não tem nada a ver com a minha perfeição, mas tem a ver com a sua grande, a multidão das suas misericórdias sobre a minha vida, meu irmão. Só quem reconhece isso, meu irmão, tudo que você tem, a paz que você tem. Lembra daquele lindo, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. A paz que você tem é por causa da benignidade, da bondade dele, da multidão da misericórdia dele. A família abençoada que você tem, meu irmão, eu tenho uma família que eu não mereço essa família que eu tenho. E você também não. Você tem por causa da bondade, por causa da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Não é? Davi reconhecia isso. Que o perdão, a purificação, a paz, a alegria, a presença do Espírito Santo, tudo era por causa da misericórdia e da bondade de Deus sobre a vida dele, e não por causa dos próprios méritos dele, meu irmão. Nós não temos mérito nenhum na nossa salvação, nenhum. O que você faz é crer, tudo que você faz é acreditar. Tudo que você faz é receber o presente que Deus está te dando. É um presente, meu irmão, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Você não é salvo porque você é bonzinho, bonitinho, você é perfeitinho. Não, meu irmão. Você é salvo por causa da graça. A graça de Deus sobre a sua vida, meu querido. Davi reconhecia isso lá no Antigo Testamento. E tem gente que não reconheceu isso até hoje, né? Com toda a luz que nós temos da palavra de Deus. O que agrada a Deus, meu irmão? Quer agradar a Deus? Abre o seu coração. Se arrependa dos seus pecados, de verdade. Não só sinta, mas mostre atitudes de arrependimento, retornando, voltando para Deus, deixando o caminho do pecado, o caminho do erro de alguma forma, e voltando-se para Deus. É isso que vai agradar o coração de Deus. O coração que reconhece a gravidade do pecado é um coração que agrada a Deus. O coração que reconhece que precisa de mudança. Quem precisa de mudança aqui na sua vida? Eu estou aqui levantando minha mão, meus pés, eu posso estar aí, tá? Eu preciso mudar a cada dia, meu irmão. Agora a gente só muda, meu irmão, quando você reconhece que precisa de uma mudança. Ninguém muda, meu irmão, enquanto você não reconhece, quando você não vai lá no trono da graça. Fala, Deus, eu preciso, Senhor. Eu quero mudar. E Deus não muda ninguém que não quer mudar, meu irmão. Não muda ninguém. Tem gente que vai para o inferno. Que Deus não vai mudar, meu irmão, a chave daqui dentro de você. Isso aqui cabe a nós.
Ele já fez tudo para que você pudesse ter uma mudança de vida. Agora cabe a você abrir o seu coração. Ele está à porta e bate. Se alguém abrir o coração, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Então, meu querido, coração quebrantado, reconhece que não pode mais viver sem a presença de Deus. Fique de pé, nós vamos orar e vamos encerrar daqui a pouquinho. Não vai embora, não vai embora sem a bênção de Deus sobre a sua vida. Coração quebrantado, reconhece que não pode mais viver sem a presença de Deus. Coração quebrantado, sabe que ele não pode, mas ele tem um Deus que pode todas as coisas. Coração quebrantado baseia-se na fidelidade, no amor de Deus, na misericórdia de Deus. Ele sabe, eu não posso, sozinho eu não vou conseguir, mas se Deus estiver comigo, eu vou saltar muralhas, eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Oh, aleluia, Deus. Oh, aleluia. Eu vou orar por você, meu irmão, minha irmã. Você que quer um coração mais quebrantado na presença de Deus. Você que reconhece realmente a sua necessidade de Deus. Reconhece a gravidade do pecado, a gravidade do erro. Reconhece que isso é grave, que você precisa de uma mudança de vida, precisa viver uma nova vida. A sua família precisa que você viva uma vida diferente. A sua família precisa que a sua vida seja mudada. E quando o pecado entra na sua vida, meu irmão, você ofende a Deus, você ofende a si mesmo, você ofende também a sua família, meu irmão. Você precisa mudar. Sua família precisa que você mude. E Deus quer que você mude. E Ele está aqui para te ajudar nessa noite. Em nome de Jesus. É só você reconhecer. Não, Deus, eu preciso de um coração quebrantado.